É o Espírito que vai conduzir você, se pode ou não pode usar tatuagem. O Espírito vai mover você a usar ou não uma tatuagem. Eu não sei se você está me entendendo, mas eu quero te tirar desse moralismo de pode ou não pode. Paulo falou, nós temos que sair da lei, da letra, nós temos que viver no Espírito. E para falar desse assunto eu quero dizer, você precisa viver no Espírito e não na letra, se pode ou se não pode. Portanto, a primeira coisa que eu já diria, você vai ter que perguntar ao Espírito Santo se pode ou não pode. É Ele quem vai dizer ao seu coração. Veja, o Papa Francisco fez esses dias uma declaração sobre tatuagens. E eu percebi que muita gente, ao ouvir o Papa Francisco falar, parece que o Papa agora atestou que a tatuagem é válida, que a tatuagem não é pecado e que agora pode usar tatuagem normal porque o Papa Francisco falou. E veja, o Papa Francisco é de fato uma pessoa muito importante para nós, a qual nós devemos obediência, e é o Santo Padre o Papa. E claro que aqui não quero contrapor Papa Francisco, obviamente não. Mas eu gostaria de fazer você esclarecer e fazer você entender talvez um pouco do que o Papa Francisco quis dizer quando se referiu a tatuagens. A primeira coisa que nós temos que entender também, né, minha gente, é que quando o Papa quando ele falou, por exemplo, sobre tatuagens, ele não escreveu um documento, ele falou de uma forma muito espontânea, ou seja, não é algo, não é uma bula papal, não é um documento do Papa, um documento da Igreja, isso é muito importante. Ele falou de uma forma informal, ali numa entrevista, e isso também tem que ser levado em conta. Preste atenção, o Papa usou uma das expressões: não podemos nos assustar com as tatuagens. Eu achei isso muito interessante. Mas veja, meu querido, o que o Papa está querendo dizer com isso? O Papa, nós sabemos disso, ele tem a teologia do Papa é muito na misericórdia, é muito do acolhimento. O Papa está querendo dizer que quando nós encontramos pessoas que têm tatuagens, nós não podemos olhar com um olhar torto para essas pessoas. Nós não podemos expulsar essas pessoas das nossas igrejas, expulsar essas pessoas dos nossos grupos de orações, expulsar essas pessoas do nosso convívio porque elas têm uma tatuagem. Portanto, quando o Papa fala não se assustem com as tatuagens, com os jovens que têm tatuagens, o Papa está querendo dizer, poxa, isto não diz quem ele é. Nós precisamos olhar a pessoa por dentro, nós precisamos acolher a todos. E veja, eu acho isso fenomenal no Papa, esse acolhimento, porque a igreja é o lugar que acolhe a todos. Agora, aquele que está tatuado, ele não pode. Ou aquele jovem que se tatuou, agora ele vai ser discriminado. Não. Portanto, o Papa foi muito feliz quando disse, não se assustem com as tatuagens. Ou seja, acolham a todos. Isso é muito importante. Uma outra coisa que o Papa falou é do sinal de pertença. Quando você se tatua, você quer pertencer a algo, né? E ele até citou cristãos que se tatuam para dizer, eu sou de Cristo. Isso é interessante. E aqui também a gente já pode levar a um questionamento você. A quem você quer pertencer? Ao que você pertence quando você se tatua? Isto é uma pergunta que você deve se fazer e você deve se responder. O Papa também fez uma pergunta e aqui é a pergunta-chave. O que você está buscando quando você faz uma tatuagem? O que você está buscando? Aqui nós vamos encontrar muitas respostas. E o Papa disse que a tatuagem, talvez até com muito exagero, ele disse,
Sim, existem exageros, mas até das coisas ruins nós podemos nos aproximar da cultura do jovem, nós podemos nos aproximar do jovem. Veja, gente, vamos parar com isso de que o Papa aprovou a tatuagem e que agora ele está aconselhando a tatuagem. Pelo amor de Deus, isto quando eu começo a ver isso nas palavras do Papa, é como se eu quero que ele diga isso. Não, o Papa não disse que você deve usar tatuagem, que você pode usar tatuagem. Não, o Papa ele está dizendo, não nos assustemos com as tatuagens, é algo do mundo de hoje, nós precisamos nos relacionar com isso, é algo que existe. A pergunta que o Papa fez e ele joga um questionamento, o legal do Papa é que ele não fecha as questões, ele abre para discussão. E veja, ele botou o ponto de interrogação, o que você está buscando? Portanto, talvez a pergunta não é, tatuagem é pecado ou não? Claro, nós já sabemos, a tatuagem não é o pecado em si, até porque quantas pessoas se tatuaram, por exemplo, no nosso convento, tem irmãos que têm tatuagens. Ele se tatuou quando ele estava numa vida fora do convento e depois ele quis entrar no convento, descobriu sua vocação. Ele estar tatuado não significa que ele está no pecado, porque se a tatuagem em si fosse pecado, obviamente aquele que se tatuou estaria em pecado para sempre. Obviamente a tatuagem, o pecado não está em si. Mas essa não é a questão. O que eu quero levar você a se questionar, e aqui, meus irmãos, está o problema da tatuagem, é na raiz. Quando o Papa pergunta, o que você está buscando? O Papa está dizendo, o problema da tatuagem está na raiz. O que te leva a fazer esta tatuagem? E aqui, meus queridos, é onde vai se constituir o pecado. Porque se a tua raiz for a vaidade, então você está no pecado da vaidade. Quantas pessoas se tatuam por vaidade, para serem vistos, querem viver de aparência? Então, cuidado, esta tatuagem não está sendo boa para você. Quantos se tatuam para causar sensualidade? E isto é notório, principalmente meninas, quantas vezes fazem uma tatuagem em determinada região aonde o olhar do homem vai e causa sensualidade. Veja, a raiz não é boa. Eu não vou nem entrar aqui, eu acho que eu nem preciso entrar aqui quando a tatuagem é feita de imagens não cristãs. Né? Que isso aí eu acho que já é muito claro para você que é inadmissível você tatuar no seu corpo algo que vai contra a tua fé, contra a fé cristã, a fé católica. Veja, o problema está na raiz. Eu posso também falar de uma raiz errada que talvez seria o modismo. Ou seja, porque todo mundo está fazendo, agora eu vou fazer. Eu não tenho personalidade. Queridos, sim, eu já estou respondendo a questão. O problema da tatuagem está no que você busca. O problema da tatuagem está na raiz. Na raiz. O problema está na raiz. Eu pergunto a você agora. Será que Deus gostaria que você se tatuasse? Será que o Espírito Santo gostaria que você se tatuasse? Qual é a raiz de tudo? Interessante, o Papa falou de uma questão de cristãos que se tatuam em lugares de perseguição. Os cristãos se tatuam muitas vezes com um sinal que identifica que ele é cristão. Mas veja, olha como a raiz é totalmente diferente. A raiz é totalmente outra. E veja, até aquilo que o Papa falou, sinal de pertença, eles estão dizendo, nós pertencemos a Cristo, nós estamos vivendo uma situação.
e nós não temos medo de nos identificar. Agora, o que você está colocando no seu corpo? Qual é a raiz disso? Qual é a raiz disso? Qual é a raiz de colocar o nome de alguém que você ama no seu corpo? Qual é a raiz de nós colocarmos até imagens de santos ou de igreja no nosso corpo? É para evangelizar. É para isso, é para aquilo. Eu levo você a se questionar. Será que é isto mesmo? O que você está buscando? Veja que aqui eu estou jogando questionamentos para você e colocando o verdadeiro problema da tatuagem. O problema da tatuagem está em sua raiz. O porquê que eu estou fazendo essa tatuagem. E aqui, para chegarmos ao fim desse vídeo, eu quero falar para você, deixar o meu conselho. E eu quero deixar muito claro que é o meu conselho, tá? Ou seja, você não é obrigado a aceitar, não é o que a igreja determina, tá? Mas é o meu conselho. E se eu posso te dar um conselho, eu gostaria de te dar. Sobre tatuagem. Preste atenção. Para mim, o versículo da Bíblia que mais se encaixa na tatuagem é este aqui que eu vou ler para vocês. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Preste atenção. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu acho que esse é um versículo fantástico sobre tatuagem. É permitido? Se a tatuagem não é pecado em si, ora, até você pode me dizer, é permitido. Legal. Só que eu diria para você, e aqui vai o meu conselho, não convém. Não convém. Aliás, é próprio de quem cresce na espiritualidade, é próprio de quem cresce na sua comunhão com Deus, buscar em tudo a discrição, ser alguém discreto. A glória de Cristo. Cristo tem que ser visto, que Ele cresça e que eu diminua. Ora, quanto mais tatuagem eu colocar, mais eu serei visto, menos discreto serei. Eu convido você a ser discreto em relação ao seu corpo, em relação àquilo que você chama a atenção para si. Portanto, eu diria, tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Este é o conselho do Frei. Para mim, a tatuagem não convém. A palavra de Deus também vai dizer algo para nós. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Isso é bíblico e agora eu estou indo na palavra de Deus. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Ou seja, você que é cristão e agora é uma lei para você. Já não é nem tanto o conselho do Frei, é bíblico, é uma lei para você. Você tem que ter dentro de você os sentimentos de Cristo. Você tem que ter dentro de você os desejos de Cristo. E eu convido você a se questionar, se tatuar, seja lá o que for, coisas boas ou coisas ruins, se isto é o desejo de Cristo para você. Sabe por quê? O que eu começo a pensar é, se tatuagem fosse desejo de Cristo, eu creio que os santos teriam desejo de se tatuar. Um Francisco de Assis, se tatuar-se fosse uma forma de expressão, se tatuar-se fosse uma forma de expressar Deus para alguém, ou se não fosse nada negativo, talvez Francisco de Assis e tantos outros santos, tantos passados quanto de agora, estariam com desejos de tatuar-se. Agora, talvez o santo nunca sentiu um desejo de se tatuar. Por quê? Porque o santo tem em si os sentimentos de Cristo, os desejos de Cristo.
Meus irmãos e minhas irmãs, eu levo você a questionar isso. Tudo você pode, mas nem tudo te convém. Tende em você os sentimentos de Cristo. Tende em você os desejos de Cristo. O meu conselho para você é: se você já tem tatuagem, fique tranquilo. Você já fez, não tem como apagar isso e ninguém deve te condenar por causa disso. Você não vai ser menos ou mais cheio do Espírito Santo por causa disso. Isso, você pode ser tão santo como aquele que não tem tatuagem. Se você já tem tatuagem, pelo amor de Deus, fique em paz. Fique em paz. Se você já tem tatuagem, fique em paz. Eu agora estou falando com aqueles que estão pensando assim: eu vou me tatuar, eu quero me tatuar. O Papa agora falou que pode se tatuar. Não sei quem agora falou que pode. Não. Para você eu estou dizendo, este é o meu conselho. Não! E eu quero convidar você a fazer uma outra tatuagem. Porque tatuar é colocar no seu corpo uma imagem, uma figura daquilo que passa. Mas ela é para sempre. É muito difícil tirar uma tatuagem. Eu quero convidar você a tatuar Cristo na sua alma, não no seu corpo. Eu quero convidar você a tatuar Cristo na sua alma. Eu quero convidar você a tatuar Maria não no seu corpo, mas tatuar Maria na sua alma. Eu quero convidar você a tatuar não um terço no seu corpo, mas a tatuar o terço na sua alma. Ou seja, impregnar Cristo na sua alma. À medida que as pessoas te veem, elas vão ver Cristo. À medida que as pessoas veem você, elas vão ver Maria. A partir do momento que as pessoas vão ver em você, elas vão sentir cheiro de alguém que reza o Santo Terço, o Santo Rosário. Veja, tatue o Cristo na tua alma. Isto vai ser muito melhor para você. Eu quero terminar esse vídeo dizendo a você que eu tentei ajudar. É um assunto, como eu disse, polêmico, é um assunto delicado. Eu não quis aqui, não tenho a pretensão de fechar a questão, mas se eu posso te dar um conselho, o meu conselho foi dado. Na minha visão, o problema da tatuagem está em sua raiz. O porquê se tatua? O porquê quero me tatuar? Isto você deve se questionar. O porquê? Mas lá no fundo você deve ter coragem de se questionar. Será que não é vaidade? Será que não é sensualidade? Será que não é falta de discrição? Será que não é exagero? Será que eu preciso disso? Segundo, tudo você pode, mas nem tudo te convém. Tende em você os mesmos sentimentos de Cristo, os mesmos desejos de Cristo. Deus abençoe você e eu convido você a partilhar esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir um pouco dessas palavras. Deus abençoe você.